Então, eu quero agradecer aí a confiança. A gente tem já convivido muito mais de perto nas incidências, tentando ser essa igreja realmente de saída e esse compromisso com a ecologia integral. E eu venho, então, dessa experiência. Atualmente estou como secretário executivo da Comissão Brasileira de Ciência e Paz, né, da CNBB, mas integro com outro franciscano Frei Dotto a Comissão Executiva das Pastorais Sociais em nível nacional. E desde 90 eu acompanho a CNBB, às vezes mais de perto, às vezes mais de longe, porque foi em 90 que eu cheguei aqui em Brasília, isso então tem 30 anos, vai fazer 31 agora, e então eu vi muitas mudanças acontecerem. E como eu sou da Coordenação Nacional do Movimento Fé e Política, eu tenho a graça de conviver também com Pedro Ribeiro, com Ivo Lesbalpen e outros companheiros que ajudaram a viver. Eu venho de uma experiência de SEBS lá no Vale do Rio Doce, em Colatina, no Espírito Santo, né? Vivi a Arquidiocese de Vitória e meu batismo foi de sangue também. A decisão de eu deixar o que eu fazia na vida e assumir a Secretaria Nacional foi depois de 1 ano e meio perder 5 companheiros assassinados no Espírito Santo, né? O último deles foi o Padre Gabriel, então em 23 de dezembro de manhã teve conosco e à noite, e o primeiro deles um presidente de sindicato, Trabalhadores Rurais de Pancas. Então são marcas que a gente traz na história e por isso o compromisso que eu tenho. Eu me acho uma pessoa ponderada, tranquila, mas o pessoal acha que eu sou muito radical, mas eu acho que eu sou bem leve na coisa ainda, porque realmente a radicalidade é do Evangelho e amo muito a igreja, tenho uma reflexão pastoral teológica, caminhei por várias formações, desde ciências contábeis, com especialização em custos, a toda física e engenharia, da engenharia elétrica, matemática, depois psicologia, depois me encontrei com psicodrama para ter uma resposta generosa com a juventude no campo metodológico, depois o mestrado em ciência política, então, e quero estudar sempre. Fui secretário de Estado também no Distrito Federal na área de ciência social, não tenho uma experiência pública também, graças a Deus foi um dos momentos que eu mais pude fazer o que eu acredito enquanto cristão, reconhecendo direitos e não favores, né? 4 vezes candidato a deputado distrital aqui em Brasília e nunca me elegi, já fiquei bem perto, mas, enfim, mas desde o primeiro a gente fundou um mandato popular por meio de uma entidade de direitos humanos. E a compreensão que eu tenho hoje é já exatamente essa, de como que a gente pode fazer enquanto sociedade civil. Só para vocês terem um panorama aí. Então, essa reflexão, eu Ribeiro, né, como alguém que apresentou isso, desenhando, Frei Rodrigo, esses esqueminhas que eu apresentei no quadro, numa reunião nossa das pastorais sociais, e eu tenho sempre provocado para que ele possa escrever, e eu até ameaçado, se você não escrever, fazer um caderninho de como sobreviver na Igreja Católica atualmente, eu vou acabar escrevendo, né? E aí, Frei Rodrigo, em um dos momentos que nós tivemos, não lembro nem quando mais, ele foi falar de uma data, de gente do céu. Aí ele falou, Daniel, seria interessante que a gente você pudesse apresentar para ser um momento de uma chave de leitura e de compreensão, para a gente saber que a gente não está lutando exatamente contra pessoas, né? Mas é contra uma estrutura que foi desmontada e foi reconstruída outra no seu lugar, e por isso, então, a gente tem sofrido na igreja esse momento. E aí, então, eu vou desde uma questão mais histórica para umas questões bastante atuais que também interpela todos nós, todas nós. Aí, e aqui eu não vou deixar de economizar também no meu amor e a minha dedicação e a minha gratidão à vida religiosa, porque lá no Espírito Santo as SEBs eram acompanhadas pelas religiosas de Jesus na Eucaristia, uma congregação também capixaba lá de Cachoeiro, e no meu projeto de vida os religiosos tiveram muita participação. Eu sempre então sou um parceiro da vida religiosa e tenho muito apreço também, e eu quero sempre que posso manifestar também essa minha gratidão e meu compromisso em contribuir. Por isso a parceria com a JPIC, em nível da CRB
e na construção da rede brasileira também está muito presente, né? Então, eu venho aqui com esse compromisso de poder compartilhar um pouco do que eu sei e ouvir de vocês também, dentro desse limite curto que temos aí. E aí, se o Frei Rodrigo puder apresentar aí um pouquinho, colocar essas lâminas aí que eu preparei e tenho atualizado. Primeira coisa interessante é dizer, então, que, num período da igreja, eu fui proibido de fazer análise de conjuntura eclesial. Então, para não criar problema com ninguém, aí eu falo agora que eu faço uma reflexão acerca da caminhada da igreja no Brasil e na América Latina. Então, a gente vai sobrevivendo aqui e ali com essas situações, né, para a gente poder caminhar. Esse março de 2020, eu esqueci de atualizar. Na verdade, vocês podem colocar aí, depois, março de 2021, eu atualizo e mando para ti novamente, Rodrigo, né? Porque eu vou fazer em cima do outro. Podemos passar aí. E, claro, os marcos que eu utilizo como referência para a gente pensar e desenvolver essa reflexão são, além do magistério anterior, esses são mais recentes, né? O documento de Aparecida, que eu acho que, para mim, significa a retomada do Concílio Vaticano II na tradição do CELAM, porque até então nós tivemos o documento de Santo Domingos, que realmente é um ponto fora da curva, sofreu muitas censuras, né? E o documento de Aparecida ele vai trazer tudo que é o projeto de igreja do Papa Francisco em embrião. E ali está a primeira profecia acerca da ecologia integral quando fala da situação da Amazônia, né? E aí vem toda essa questão desse anúncio do projeto na Alegria do Evangelho, na Laudato Si, com a ecologia integral, nessa carta que muitos não conhecem, o terceiro item aí sobre o indispensável papel dos cristãos leigos na vida pública, né, onde ele fala que todos nós, cristãos leigos e leigas que estamos na sociedade, trazemos esse sensus fidei aí, que justamente essa capacidade de discernir e de descobrir a palavra de Deus inserida no contexto laical, né, da sociedade. Todos os discursos que eu tive a oportunidade de acompanhar, e alguns presencialmente, a maioria deles, dos diálogos do Papa Francisco com os movimentos sociais, onde nasce a ideia dos 3 T's, né? E mais o diálogo com os povos da Amazônia, que foi em janeiro de 2018 considerado a abertura oficial do Sínodo, né? E depois tem esse documento também muito desconhecido, Considerações Éticas sobre Economia e Finanças. Esse dicastério humano integral estava nessa transformação entre Pontifícia Comissão, os órgãos de lá, antes de ser contaminado por uma lógica que depois o Rodrigo vai falar melhor do que eu, Congregação de Doutrina para a Fé, e o Papa Francisco assina esse documento também. E aí o documento final do Sino da Amazônia, a exortação querida da Amazônia, e agora Fratelli Tutti, né? Em termos de documento de CNBB, eu considero que o documento 105 sobre cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade é um documento de referência, e aí várias notas também que a CNBB tem feito, com exceção dessa última sobre a campanha da fraternidade, que sobre ela a gente pode falar daqui a pouco também. Vamos passar mais um, por favor. E aqui, então, que eu queria, talvez seja a contribuição mais original que eu possa trazer, né, nessa reflexão, é que eu venho dessa experiência de igreja, né? Na dinâmica pós-Vaticano II, quando houve em Medellín, em 68, a tradução da Igreja dos Pobres, que não conseguiu ser aprovada no Concílio Vaticano II, mas que era uma reserva liderada nas figuras aí de Dom Helder Câmara, por exemplo, e consagrada no Pacto das Catacumbas, na versão do final do Concílio Vaticano II, a gente vem, então, numa dinâmica de igreja, e a CNBB vai se forjar nesse período, após sua criação na final da década de 50, uma voz da Igreja do Brasil. E com bastante solidariedade internacional, nós tínhamos muitos agentes liberados, né, das pastorais sociais, e aí eu incluo também as pastorais da juventude nesse contexto, né, da CPT, do CIMI, da Conselho Pastoral dos Pescadores, da Justiça e Paz, das 4 PJs, PJ, PJMP, PJR e PJE, e das SEBs, né?
e nós tínhamos uma estrutura de igreja que se formou naquele período, final da década de 60, década de 70, no seu coração, aonde você tinha uma dinâmica de interação entre as comunidades eclesiais de base, que eram esses lugares de acolhida dos torturados, do movimento clandestino, inclusive, e tudo que acontecia na base, por meio desses agentes, chegava na CNBB, a CNBB, com a sua voz profética, se manifestava e reforçava e atuava. E aí, uma figura que se destacou nessa relação institucional foi Dom Paulo Evaristo Aires, que, com seus gestos de venda, né, e sendo franciscano, creio que para vocês é um sinal muito importante também, em Palácio Episcopal, para fazer mais de 1.700 centros comunitários que se transformam em toda essa experiência muito rica da igreja, das comunidades eclesiais de base aí na região da Grande São Paulo, toda a região metropolitana, e por isso depois então vai sofrer todo o cerceamento que sofreu. Então você tinha uma dinâmica aonde você tinha realmente uma participação e uma hegemonia. Ali a vida religiosa começou o seu processo de renovação, a formação dos seminaristas se davam em pequenas casas inseridas ao longo das periferias, né? Então, muitos dos padres que eu conheci eram assim. Na Arquidiocese de Vitória, por exemplo, foi a experiência que me forjou. A gente tinha formação de agentes de pastorais de todas as pastorais juntas, né? Não tinha essa separação. A gente éramos 300, 400 a cada final de semana, a cada 2 meses, sexta-noite, sábado de manhã, retiro. Com Dom Helder, com Dom Marcelo Pinto Carvalheira, com Dom Pinto Casaldáliga, com as principais expressões da teologia da libertação daquele período. E sábado à tarde, domingo pela manhã, com professores da Unicamp, bebendo de Paulo Freire, como fazer pastoral popular, como fazer pergunta para grupos de jovens. Quer dizer, nós tínhamos uma formação com teoria, prática, formulação, construção coletiva, e nós tínhamos uma unidade na ação, por mais que cada um de nós nos dedicássemos a determinados âmbitos da própria igreja, a gente tinha uma unidade na hora de fazer a pastoral acontecer. Então, essa pastoral de conjunto já acontecia a partir da formação. Depois, cada um de nós tínhamos também momentos próprios de formação. Aí a nossa formação bíblica foi toda pelo CEBI, que era, então, o jeito bíblico hegemônico de se fazer o estudo da Palavra de Deus. Aí a nossa escola veio de São Mateus, lá no Espírito Santo. Então, só para dizer que havia um investimento grande. Para vocês terem ideia, eu, em 83, aprendi a fazer análise de conjuntura. Então, tudo isso fazia parte do nosso contexto. Havia uma igualdade na caminhada. Bom, então essa era um pouco a dinâmica que talvez muitos de nós, inclusive, participamos e nos formamos nessa dinâmica. E nesse caminho, então, a gente cresceu e foi forjado, né? Então, acho que muitos de nós a gente bebeu desse caminho da igreja e dessa jornada. Mas o que aconteceu, na verdade, e aí eu recomendo até a leitura, depois eu posso disponibilizar também, Frei Rodrigo, que se chama, um texto de conjuntura do Maurício Abdala, professor da Universidade Federal e também do Movimento Fé e Política, se chama Funda de Davi. Está disponível no site do Movimento Fé e Política, e saiu também no site da SEBS, né, que coloca, na década de 80, uma reação que começou a ser desenhada pela Secretaria de Estado norte-americana contra a teologia da libertação e contra a SEBS. E isso vai repercutir no que eu vou terminar dizendo para vocês da Internacional do Ódio, que o Tamayo agora coloca para nós numa entrevista dele no site do IHU, né? Então, nessa perspectiva, então, aí pode passar mais um, Rodrigo, por favor, é que, então, vai se trazer uma reforma que acontece, então, a partir de 2001, com o Estatuto da CNBB, que, por sinal, agora está de novo nessa... O que essa reforma de Estatuto produziu, na verdade, né? Produziu uma dinâmica de igreja
onde a CNBB acaba se tornando um sindicato dos bispos. É esse o nome que eu consigo desenhar com mais generosidade, justamente porque a CNBB, hoje, o site da CNBB, para vocês terem ideia, só pode ter artigo de bispo. Antigamente, nós, assessores, falávamos em nome da CNBB onde quer que estivéssemos, né? Eu fui assessor político da CNBB em 2015, quando sofri esse processo todo de achincalhamento público, perseguição. Acho que muitos de vocês viram alguns vídeos. Até hoje, se vocês colocarem na internet meu nome, vai aparecer coisas pesadas aí a meu respeito. E a gente não sabia do que se tratava, foi um dos inícios. Mas, naquele momento, eu, como assessor oficial da CNBB, tínhamos mais proibições do que atribuições. Então, essa reforma do Estatuto trouxe muitas limitações e aí fortaleceu uma perspectiva da Igreja de príncipes, né? E aí você tem na paróquia, né, os nossos benditos párocos, né, com todo o poder. E vocês vão perceber que as SEBs vão ficando marginalizadas nesse processo. E essa comunicação entre a CNBB e a base não é mais mediada, então, pelos agentes pastorais que vinham de toda uma formação, mas sim pelas TVs católicas, né, que patrocinam um tipo de evangelização devocional, com venda de produtos religiosos, com a ideia do milagre, tudo isso que vai tornando a igreja quase realmente essa perspectiva individualista que nós conhecemos hoje. E isso foi patrocinado, é muito importante que a gente possa refletir sobre isso, a partir da Cúria Romana. Não foi uma ação que aconteceu por acaso. Na época, quem estava lá era Dom Odilo Scherer, como secretário-geral da CNBB, né? E logo depois, então, ele é tornado cardeal de São Paulo. Então, é um reconhecimento a essa profunda reforma que foi feita e, nesse sentido, então, nós tivemos, então, um esvaziamento nesse período também. Foi um período em que, logo depois, veio a vitória do governo Lula, o Brasil começou a alcançar índices de superação da pobreza e a cooperação internacional foi saindo do Brasil, indo para a África, indo para outros continentes, principalmente para a África, e com isso, por exemplo, eu que conheci muito mais a realidade da pastoral da juventude, nós tínhamos muitos liberados pelo Brasil inteiro. Hoje, se nós tivermos coordenadores arquidiocesanos e diocesanos liberados, eu não sei se eu consigo encher uma das palmas de minha mão, ou seja, 5 pessoas. Não existe mais. Pouquíssimos são ainda, e somos, né? Então, é muito importante que a gente possa perceber que esse esvaziamento vai se dar e, com isso, os programas sobre a caminhada da Igreja no Brasil são programas nas TVs católicas que ficam 11 horas da noite. Agora dá um mal no esforço, depois da denúncia que aconteceu dessa parceria das TVs católicas com Bolsonaro, é que conseguiu retomar um programa da CNBB por volta de 10h45, 11, 11h15, uma meia hora de programa, para que isso fosse todos os dias da semana. Mas nem todas, a Canção Nova ainda está rebelde quanto a essa grade de programação, mas para a gente poder perceber que esses são elementos que estruturam hoje o modo de acontecer. E por isso a dificuldade da CNBB até hoje ter a sua credibilidade e a sua autoridade respeitada, porque, de fato, há uma independência das TVs católicas, eu coloco entre aspas, porque são TVs ditas católicas, né? Porque elas têm dono, né? E, nesse sentido, a Canção Nova procurou ser filial aos salesianos como uma forma de manter a sua eclesialidade e o seu direito pontifício, mas, de fato, todas as outras, praticamente tirando a TV Aparecida, que é dos redentoristas, né? E agora a TV do Padre Robson, TV do Divino Pai Eterno, que também agora é oficialmente dos redentoristas, né? Mas, mesmo assim, então, você tem uma dificuldade muito grande de a igreja se comunicar e uma hegemonia do pensamento na base da igreja de uma perspectiva devocional. E isso, então, é muito ruim, porque cria uma série de dificuldades. Você não tem mais um campo aberto para fazer o trabalho de base e para colocar realmente em curso essa perspectiva da Igreja do Vaticano II. Mas você tem, na verdade, uma resistência e criada e gerada por todas as palavras que possam parecer ou lembrar a teologia da libertação. Esse é o fato mais premente de hoje, né? E a partir daí, então, Frei Rodrigo, eu vou ter que acelerar, a turma está me cobrando aqui a presença já no bate-papo inicial aqui.
Eu retomo aí rapidamente o documento de Aparecida, onde ele já vai denunciar essas mudanças de perspectivas da igreja. Pode seguir adiante, Rodrigo. Aí depois vocês podem fazer um pouco essa leitura. E aí eu marco justamente essa perspectiva devocional que o documento de Aparecida procurou enfrentar para retomar uma perspectiva de igreja toda ela em saída. E aí a gente tem essas novidades da conjuntura, né? Que eu coloco desde a questão do concílio do Sínodo da Amazônia, ou do âmbito do Laicato, na verdade, né? A articulação da própria rede eclesial pan-amazônica e a criação agora da SEAMA, a conferência eclesial e não mais episcopal, aonde participam cristãos leigos, religiosos, presbíteros e, no caso, até indígenas da sua coordenação, né? Isso pós-Sínodo da Amazônia, é claro, né? A própria questão do ano do Laicato foi um grande momento, o apoio que, em 2017, mais de uma centena de bispos deram para essa greve geral que aconteceu. Foi importantíssimo essa possibilidade de manifestação já naquele momento muito difícil que vivenciamos. E, ao mesmo tempo, então, nós tivemos um momento muito feliz com toda a dinâmica criada pelo Sínodo da Amazônia, mas não se esquecendo que, em 2017, também, nós tivemos a criação da Fundação Bento XVI, uma das assembleias da CNBB, para preservar a integridade do magistério do Papa Bento XVI. Já naquele momento, com a renúncia que ele fez e etc., esse grupo é principalmente hegemonizado por aqueles que hoje conformam a comissão de doutrina da CNBB, para a gente perceber esses passos, né? E, a partir daí, então, todo estudo que houve nos regionais da Amazônia Legal sobre a Laudato Si, preparando todo esse caminho, e essa retomada do diálogo entre igreja e as pastorais sociais com os movimentos sociais muito distantes, ficaram em todo esse período com esse adornamento que aconteceu, né? E aqui, então, a realização do sínodo com essa, eu vou retomar daqui a pouco também o documento final, a exortação Querida Amazônia, e a Carta ao Povo de Deus, assinada por 152 bispos, então, em julho do ano passado, fruto de uma articulação desse grupo Diálogos pelo Reino, Diálogo pelo Reino, que começou a se articular diante da dificuldade da CNBB poder realmente se posicionar diante de temas tão dramáticos da nossa conjuntura, né? Esse documento do CELAM aqui ficou um pouco fora de ordem histórica, recepcionando a Laudato Si é muito importante, porque ele vai tocar no tema da mineração 24 vezes, dizendo que justamente esse tema é importantíssimo para nós aqui. Agora, acabou de sair a convocação, no final do ano passado, da Conferência Eclesial do CELAM, com participação, então, de cristãos leigos e leigos religiosos. Ela está prevista para novembro de 2021 e não saiu ainda como é que vai ser esse processo de escuta, não sei como é que vai ser, mas já é uma novidade de uma perspectiva mais aberta. E a nomeação de mulheres pelo Papa Francisco, né? A principal delas foi para a Secretaria do Sínodo dos Bispos dentro da Cúria Romana, e para preparar esse sínodo sobre sinodalidade, substituindo um cardeal homem, e a nomeação agora de irmã Marian, ex-presidente da CRB, e da irmã Marinês, presidente da CRB, como consultoras da Congregação do Dicastério para a Vida Religiosa Consagrada no Vaticano, né? E agora a notícia que saiu, mais recente, de uma teóloga como secretária-geral na Alemanha, né? Então, acho que é interessante que a gente possa colocar isso em perspectiva, né? E passando adiante, então, e já quase concluindo a minha participação, eu não vou ter que remarcar aí. Então, essa renovação dos marcos do ensino social da Igreja com o magistério de Francisco, que coloca a questão, se a primeira geração tem a questão social como grande questão, a segunda, a questão de pobreza e desenvolvimento, a terceira traz a questão da ecologia integral, ou seja, a questão socioambiental para o centro, né? Então, isso significa uma mudança muito grande nesse repensar da Igreja, e aí a família franciscana tem uma responsabilidade enorme com isso, por conta de todo o caráter ecológico que traz desde a sua origem o carisma franciscano, né?
Então, e nesse sentido, os desafios nossos, pode passar, Frei Rodrigo, é como que a gente aplica tudo isso nesse contexto da crise da modernidade, né? Ao mesmo tempo, desse momento do aprofundamento do neoliberalismo, numa perspectiva do ultraliberalismo, e principalmente nessa perspectiva do neopentecostalismo católico e evangélico e dessa internacional do ódio, que eu recomendo a leitura, então, do texto do Tamayo, que está lá no IHU, é só colocar entrevista com acho que é Jorge Tamayo, e ele vai, é um livro que ele publicou e vale a pena, porque ele diz da articulação, então, desse setor fundamentalista cristão com a extrema-direita internacional, né? E aí, então, o documento final do sínodo, que a gente chama atenção para ele, como que ele vai, então, trazer a ideia da conversão que todos precisamos, pastoral, cultural, ecológica e sinodal. Passa mais uma, Frei Rodrigo. E como que isso se liga aos sonhos social, cultural e ecológico, sendo que a exortação, que é o documento que tem valor de magistério, ela recomenda, num de seus números, salvo engano, número 5, que a gente faça essa conexão que vem logo a seguir aí. Pode passar mais uma, Frei Rodrigo, por favor, que é entre o documento final do sínodo, que foi aprovado, votado, e a exortação Querida Amazônia. Ou seja, a gente não pode deixar essas conexões sem fazer. Só é possível a ideia de um sonho social quando a gente realmente tem essas mudanças significativas para perceber os povos da Amazônia como sujeitos e a própria natureza como sujeitos de direitos, né? Na perspectiva cultural, realmente esse reconhecimento da vida dos povos, no ecológico, elementos importantes da ecologia integral, e na eclesial, duas dimensões fundamentais, né? Uma pastoral que está na própria alegria do Evangelho e uma sinodal que se desenhou na mudança da Constituição do Estatuto do Vaticano e, a partir daí, então, os novos desafios que vêm. E terminando mesmo agora, então, os desafios para viver a fé, esse despertar, esse compromisso e responsabilidade batismal de cristãos leigas e leigas, né? Superar o dualismo grego presente ainda até hoje na nossa vida, né? E a partir daí a gente poder se assumir. Esse documento, essa carta que o Papa faz para a Comissão da América Latina, que se traduziu nesse documento dispensável compromisso dos fiéis leigos na vida pública, as indicações de uma atuação mais ousada para essa ocupação desses espaços públicos, né? As mudanças do ensino social da igreja e essa formação e essa retomada desse documento esquecido aí sobre considerações éticas sobre economia e finanças, né? Avançando um pouco mais, a gente traz então esse momento que nós estamos vivendo de fortalecer a construção da unidade social e política no Brasil com as 3 bandeiras: vacina, oxigênio já, auxílio emergencial continuado de R$ 600 até o fim da pandemia, e fora Bolsonaro. Nós vamos ter uma plenária no dia 3 de agora março, quarta-feira pela manhã, mas eu estou convidando, eu queria que vocês, ou pelo menos um de vocês ou dois, participassem conosco de uma reunião de articulação na segunda-feira. Eu passo aí para o Rodrigo o link, às 2 horas da tarde, porque nós estamos mobilizando o setor religioso para poder fazer essa participação mais estratégica, né? A própria participação na Sexta Semana Social Brasileira, né? Resgatar a carta do Papa aos bispos de Ceilã, depois de 10 anos da Conferência de Aparecida, bem como documento que recepciona a Laudato Si, fazer chegar às bases esses documentos todos, inclusive até a Fratelli Tutti, né? E agora essa dedicação da realização da campanha Fraternidade Ecumênica, né? Fortalecendo também a coleta para o Fundo Nacional de Solidariedade no dia 23. E todo o desafio que está aí depois da Sexta Semana Social, só atualizei aí esse cronograma dos focos dos temas: março, abril, terra e economia; maio e junho, trabalho e democracia; julho e agosto, teto e soberania. Em cada período, começa a sexta semana, vão ter 6 dias de ativismo para a realização dos mutirões com aqueles que são sujeitos de direitos de cada um dos temas desses, né? E uma preparação, tem uma apresentação nova que estamos celebrando esse ano 30 anos das Semanas Sociais, com a possibilidade, então, da gente poder ter esse momento muito rico também para fazer acontecer esse momento na igreja, né? Hoje pela manhã, para vocês terem ideia, eu estava em Mariana, virtualmente, é claro, e trabalhando com eles a organização lá da Sexta Semana Social,
um contexto com o arcebispo, que eu acho que talvez o Rodrigo saiba dos desafios que a turma de lá está enfrentando. Sim.